Vamos ler o enunciado da nossa questão. Tem um gráfico bonito aqui. Vamos apreciar esse gráfico e vamos para o enunciado. A figura acima apresenta parte do gráfico de uma função polinomial y igual a f de x definida em toda a reta real. Toda reta real. Opa! Toda reta real tem o y igual a f de x. É isso que ele está dizendo. Sabe-se que somente nos pontos A e I, par ordenado AI, f de AI, com I 1, 2, 3, 4, 5, somente nos pontos, as retas tangentes ao gráfico são paralelas ao eixo das abscissas. Somente nesses pontos, AI de 1 até 5, então estão aqui indicados 1, 2, 3, 4, 5, somente nesses pontos, as retas tangentes ao gráfico são paralelas. Somente nesses pontos, as retas tangentes são paralelas, significa dizer que somente nesses pontos elas são paralelas e, portanto, somente nesses pontos há máximos e mínimos. Somente nesses pontos as derivadas da função são iguais a zero. É isso que ele está dizendo para a gente. As derivadas de f de x não se anulam em nenhum ponto fora do intervalo. Ou seja, fora do intervalo não existe pontos que tenham máximos e mínimos. É isso que ele está dizendo agora também. Ou seja, isso aqui sempre cresce e isso aqui sempre cresce. Porque se isso aqui tivesse de ter alguma coisa como isso aqui, teria que ter outro máximo e mínimo, e ele não poderia dizer isso que ele acabou de dizer, que não se anula em nenhum outro ponto, que as derivadas não se anulam. Ele já falou, não existe outro máximo e mínimo na jogada. A partir dessas informações, e com base no gráfico apresentado, julgue os itens que se seguem. A função f de x não é contínua fora do intervalo. Por que eu tiraria a conclusão de que não é contínua? Uma função não contínua é uma que tem alguma interrupção, do tipo isso aqui. Vou até botar do jeito que ele falou, do tipo isso aqui. De onde eu tirei a conclusão de que isso aqui não é contínuo? Não dá para tirar essa conclusão que existe qualquer tipo de interrupção no gráfico. Uma função não contínua é uma função que não tem derivada. Por que motivo? Uma função, desculpa, esse ponto específico aqui da função não contínua não tem derivada. Por que motivo? Se você pegar esse ponto aqui especificamente, vindo do lado esquerdo, a derivada é uma. Do lado direito, a derivada é outra. Um ponto não tem duas derivadas. Então, no final das contas, não existe uma função descontínua com derivada naquele ponto especificamente. Então, não existe nenhum motivo pelo qual eu consiga tirar qualquer conclusão que existe descontinuidade aqui. Outra coisa que ele falou é que existe em todo o eixo real. Então, isso aqui dá bem um indício de que, no fim das contas, ela não tem descontinuidade também do ponto de vista do eixo real. Então, não existe motivo pelo qual eu deva tirar qualquer conclusão que isso aqui é descontínuo fora do eixo que não foi apresentado o gráfico. Não posso tirar essa conclusão. Isso aqui, portanto, está errado. Essa afirmação está errada. Existem exatamente dois números, U e W, pertencentes a A e B, tais que f de U é igual a f de W, que é igual a zero. Note, para você não cometer o erro, porque eu falo para você não cometer o erro, porque no final das contas, quando eu estou cansado, eu cometo, e você, na hora da prova, estará cansado, num certo momento, mentalmente cansado. Ele falou f de U e f de W igual a zero. Ou, especificamente, ele falou o quê? Que existem exatamente dois pontos. Dois, não tem três, nem quatro, nem um. Exatamente dois, dentro do intervalo, tá que é f de U igual a f de W. Dentro desse intervalo, só existem dois pontos, no qual f de U e f de W é igual a zero. Esse e esse. Isso é verdadeiro. Somente nesse ponto, e somente só nesse ponto, é igual a zero. Inclusive, fora também não é, porque a gente já viu que isso aqui não desce mais. Então, isso aqui só sobe. Se ele dissesse que, inclusive, fora, em todo o eixo real, só existem dois pontos nos quais f de U igual a f de W igual a zero, então, somente U e W, de fato, são os pontos que tocam no eixo da abscissa. Então, isso está errado. Está certo, desculpe, está certo. Isso está certo. Lembrando que o erro que você poderia cometer, e estou falando erro cansado, é procurar a derivada, dizer que somente dois pontos têm derivadas iguais a zero. E na verdade são 5. Mas o erro seria de cansaço, porque ele não botou linha aqui. O meu foi de cansaço. A derivada, e detalhe, foi de cansaço
durante a gravação, só para deixar bem claro que o professor também erra. Quando eu fiz, obviamente, que as questões eu faço antes, eu fiz e fiz correto. Aí na hora da gravação, que obviamente tentou esquecer o papel para ficar fluido, para refazer a questão na hora, porque vem melhor quando é espontâneo, a explicação vem mais clara, para mim pelo menos vem mais clara, e fica mais clara para vocês, e eu vi aqui uma derivada. Mas vamos lá. A derivada de f de x, agora sim tem derivada. A derivada de f de x tem pelo menos 3 raízes reais e distintas. A derivada de f de x tem pelo menos 3 raízes. A derivada de f de x. Essa aqui é f de x. As derivadas são essa, ou esse ponto, este ponto, este ponto, este ponto, este ponto. Ou melhor, as derivadas não. A derivada existe em todo o eixo, em toda a função. Mas as derivadas que são iguais a zero são exatamente as derivadas que têm os máximos e mínimos. E são 5. E são 5. O que foi que ele falou? Bora ler lá o que foi que ele falou. Ele falou quantidade. Tem pelo menos 3. Se tem pelo menos 3, se ele falou tem pelo menos 3 e tem 5, então isso é correto. O grau do polinômio f de x é par. Olhem só. São 5 derivadas iguais a zero. 5 raízes. 5 derivadas não, 5 raízes da derivada. Então, quando foi feito o f' de x e foi igualado a zero, se encontrou quantas raízes? 5 de x1 até x5. Significa dizer que o polinômio era 5. Isso aqui é polinomial porque ele disse, não é? Não sou eu que estou inventando, foi ele que falou. Então, no final das contas, a derivada é x à quinta. Tem um x à quinta. O que tem aqui antes, o que tem depois, não me interessa. O que interessa é que tem x à quinta. Se a derivada é um x à quinta, é porque isso veio de um x à sexta. Ou seja, a função original é de sexto grau. Isso significa dizer que o grau do polinômio f de x é par. Sim, isso é verdadeiro, isso é correto. A equação f de z é igual a zero. A equação f de z igual a zero tem uma raiz z não pertencente a A e B. A gente chegou à conclusão contrária antes. Cadê? A equação f de z igual a zero tem uma raiz de z pertencente aqui. Inclusive, existem dois. Aqui é dentro do intervalo, ele está falando fora do intervalo. Dentro do intervalo tem essas duas. Fora do intervalo, a gente chegou à conclusão, quando fez análise daquilo, que não existe nenhuma outra raiz, porque não tem como existir. Se isso aqui sempre cresce, isso aqui sempre cresce, porque no fim das contas, ele falou no próprio enunciado que os únicos pontos nos quais a reta tangente é igual a zero são esses aqui, ó, são paralelas, ou seja, as únicas derivadas iguais a zero são essas, não existe mais nenhum ponto de inflexão, nem para cá, nem para cá. Isso aqui só vai crescer, isso aqui só vai crescer. E, portanto, essa função não tocará no zero novamente, a não ser nesses dois pontos que ele chamou anteriormente, inclusive, de U e W. Chamou de U e W. Então, não vai existir f de z igual a zero em intervalo pertencente ao universo fora o AB, que não pertence ao AB. Não vai existir. Isso aqui é errado. Isso aqui é errado. No intervalo AB, dentro daquele intervalo lá, que tem o gráfico, o valor da integral de f de x corresponde à área entre o gráfico f de x e o eixo das abscissas, e entre as retas verticais XA e XB. Vamos fazer os rabiscos aqui? Nós somos desses que gostamos de rabiscar, viu? Não deixe de rabiscar na prova, não. Não faça bobagem de confiar em sua mente e ficar confiante, não, porque você vai se dar mal. A gente nunca é tão inteligente quanto a gente acha. Não tem nada demais fazer um desenho que nos ilumine. Não há problema. Então, eu tenho A e B. E eu tenho aqui, ó. Esse aqui tem integral. Eu sei que eu pedi para você fazer essa questão numa certa hora que não tinha dado integral ainda, mas era única. Então, não tinha problema botar. Porque a gente tem que evoluir, né? Tem que fazer. Eu não queria separar somente esse item para depois. Eu tenho aqui a integral. Estou fazendo a integral. Integral o quê? Calcular a área. Estou calculando 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 a área. Só que aqui, essa parte da integral negativa, vai dar um valor negativo. Então, note que se eu calcular a área disso aqui,
eu encontro a área especificamente. Essa área de cima. Opa, deixa eu fazer melhor. Dá para fazer melhor que isso, professor. Dá sim para fazer melhor. Aqui em verde, ó. Pronto, agora ficou legal. Se eu quiser fazer, eu tenho uma área 1 e tenho aqui uma área 2. Só que esse valor aqui da área 2, ou melhor, deixa eu escrever assim, ó, área total é igual a área 1 mais área 2. Até aí tudo jóia. Mas quando eu faço a integral, eu encontro este valor positivo e este valor negativo. Então, no final das contas, a integral de A até B, dessa função aí, f de x, ela vai ser certamente um número menor do que a área total. A área total eu somo dois números que são positivos, porque esse A2 aqui eu não somo, porque eu estou calculando área. Como o número é negativo, não existe área negativa, mas em compensação, se eu faço a integral, eu calculo uma parte positiva e quando eu entrar aqui nesse trecho, fica negativo. Então vai acabar subtraindo. Então a área é diferente da integral. Então note, ó, o valor da integral corresponde à área entre o gráfico e o eixo das abscissas e entre as retas verticais AB. Não corresponde ao gráfico, o valor da integral não corresponde à área sob nenhuma hipótese entre o gráfico f de x e o eixo das abscissas. Isso está errado. Tá joia? Isso está errado.